Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe e te guarde. Chegamos a 2 Coríntios capítulo 4. Este, para mim, é o capítulo mais impactante dessa carta que o apóstolo Paulo escreve. Aqui, Paulo continua defendendo o seu ministério apostólico, continua mostrando para os crentes de Corinto por que ele tem autoridade, de onde veio esta autoridade. E a ênfase aqui do apóstolo Paulo diz respeito ao próprio ministério em si. Paulo vai nos descrever o que é o seu ministério em pelo menos 4 aspectos fundamentais. Paulo nos fala da sua pregação, Paulo fala da sua visão, Paulo nos mostra ainda, na sequência do texto, a sua certeza, e ele encerra o capítulo falando da sua consolação. Ele começa falando da pregação e mostra como a pregação que ele tem carregado, a pregação que ele tem insistido, a pregação que ele tem proclamado por todo canto é Cristo. E que princípio fundamental para nós? Nós precisamos pregar Cristo, é o que ele insiste, porque nós não pregamos a nós mesmos. O ministério cristão não é sobre nós. O ministério cristão não é sobre aqueles que estão sendo mensageiros ou líderes ou qualquer outra coisa. O ministério cristão é sobre Cristo, é sobre Jesus. Precisa ser. O alvo do ministro cristão, de todo crente, de todo servo de Cristo, é apontar para Cristo. É levar pessoas a Cristo, é ensinar Cristo, é pregar Cristo, é falar de Cristo. E é essa a insistência de Paulo. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Qual é a pregação do verdadeiro cristianismo? É Cristo. Não estamos aqui para destacar homens. Nós honramos pessoas, é verdade, isso é bíblico. Nós reconhecemos o valor de muita gente, mas a pregação centra-se em Cristo Jesus. A mensagem é sobre Cristo, é sobre o que ele realiza, é sobre o que ele realiza em nós, o que ele realiza através de nós. É como ele transforma a nossa história, mas ele precisa estar no centro. Paulo segue e do versículo 7 ao versículo 13 nos mostra qual é a sua visão da vida e do ministério. Ele mostra como o ministério cristão pode muitas vezes ser árduo, como o ministério cristão carrega em si muitos aspectos de dor, de sofrimento, de provação. Ao mesmo tempo, este mesmo ministério duro, árduo, difícil tantas vezes, é um ministério consolador. É um ministério abençoado por Deus. É um ministério que desfruta do cuidado soberano do Senhor. Por isso é que o apóstolo várias vezes diz com um certo contraste de ideias. Ele diz, olha, nós somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por que tudo isso? Porque nós levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. O alvo, de novo, é Cristo. O propósito, o objetivo, a visão é Cristo Jesus. Paulo assim descreve a sua visão e mostra que o que interessa é que a realidade suprema de Cristo Jesus, o conhecimento de Cristo Jesus seja revelado. Que Cristo Jesus seja evidenciado entre os homens por meio da pregação. Segue-se o texto e do versículo 13 em diante, nós temos o apóstolo apresentando a sua consolação. Por que ele é, ou em que ele é consolado e como ele é consolado? Numa certeza. E aí a gente pode seguir até o final do capítulo. Por quê? A consolação aparece nos últimos versículos, do 16 ao 18, com maior evidência. Mas o que fundamenta a consolação de Paulo? A consolação que Paulo tem, e vimos isso já em outros capítulos, não é uma consolação vazia. A consolação que Paulo tem não é uma consolação em qualquer coisa desse mundo. A consolação que Paulo tem é uma consolação em Cristo. É uma consolação firmada na certeza da obra da graça de Cristo Jesus. Por isso ele diz,
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Qual é a certeza? A certeza é a da obra de Cristo. A certeza é da ressurreição. A certeza é de que a esperança depositada em Cristo não será frustrada jamais. A certeza é de que a fé firmemente ancorada no Senhor Jesus não será decepcionada jamais. Por isso cremos, por isso falamos. E assim ele encerra com a sua consolação. Por isso, e essa cláusula conclusiva que ele acrescenta aqui no verso 16, não desanimamos. Paulo não diz que seu corpo não sofre. Paulo não está dizendo que ele é imune às lutas. Paulo não está dizendo que ele é blindado. Tem uma corrente de gente pensando por aí que é possível ter casamento blindado, finança blindada, vida blindada. Isso não é cristianismo. O cristianismo reconhece que as lutas são reais. O cristianismo reconhece que a fé ela é ameaçada muitas vezes. O cristianismo reconhece as durezas da vida, as agruras da vida, as dificuldades da vida. E Paulo não descarta isso. Mas ele diz, olha, nós não desanimamos. Por quê? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que fisicamente sejamos atingidos, soframos, choremos, ainda que fisicamente passemos por doenças, por acidentes, por crises pessoais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Por quê, Paulo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo está nos levando, irmãos, a um pensamento superior, a entendermos que as lutas da vida existem, mas passam. E passando, olhamos para a eternidade. Confiamos naquele que se deu por nós, confiamos naquele que se doou por nós, confiamos naquele que é o nosso Redentor e olhamos para ele na eternidade, para onde ele nos levará definitivamente. Portanto, as lutas desta vida existem, é verdade, mas passam. E passamos por elas na confiança daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, Cristo Jesus, o nosso Senhor.